Começa agora, Evangelho de Cada Dia, com Dom Frei João Bosco Barbosa de Souza. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem que era cego de nascença. E os discípulos perguntaram: Mestre, quem é que pecou para que ele nascesse cego? Ele ou os seus pais? E Jesus respondeu: Nem ele, nem seus pais pecaram. Jesus aproximou-se do cego, cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse-lhe: Vai lavar-te na piscina de Siloé. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver aquele cego, pois ele era mendigo, diziam: Não é aquele que ficava pedindo esmolas? Alguns diziam: Sim, é ele. Outros diziam: Não é ele, é alguém parecido com ele. Mas o próprio cego dizia: Sou eu mesmo. Mais tarde, encontrando os fariseus, eles disseram: Esse homem que o curou não é de Deus, pois ele não guarda a lei do sábado. Mas outros diziam: Como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. E perguntaram então ao cego: O que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu ele: É um profeta. Mais tarde, Jesus encontrou-se com aquele cego e perguntou: Acreditas no Filho do Homem? E ele respondeu: Eu creio, Senhor, e prostrou-se diante dele. Caríssimos irmãos e irmãs, ouvintes do nosso Evangelho de Cada Dia, estamos no 4º domingo da Quaresma. Um domingo que é chamado Domingo da Alegria, Letare, e significa que a luz da Páscoa está chegando, está próxima, e por isso a alegria deste 4º domingo, que muitas vezes se permite usar na liturgia a cor rosada no lugar do roxo dos outros domingos da Quaresma. Pois bem, o evangelho desse domingo fala de luz. É um evangelho longo. Eu consegui ajuntar algumas frases aqui, mas o ideal é ser lido com todo vagar durante uma hora mais calma do dia, para a gente conseguir captar os detalhes dessa história fantástica do cego de nascença. Esse evangelho é colocado no tempo da Quaresma e logo depois daquele texto da Samaritana que nós lemos no domingo passado, que também era um longo evangelho e que conta, no fundo, o mesmo caminho, o processo longo daquele que começa a crer. No caso da Samaritana, o evangelho vai da sede da água do poço até a sede da água que jorra para a vida eterna, que é a fé. Aqui no caso, o evangelho narra o trajeto desde a cegueira inicial daquele homem mendigo até a visão da fé. Nos dois casos, a gente vê o sentido figurado colocado em cima do sentido real. A água da Samaritana, na verdade, é a água do batismo. A água que jorra para a vida eterna, na verdade, é a fé. No caso do cego, a gente vê o mesmo movimento. A cegueira material é símbolo da cegueira da fé, a enxergar com os olhos ou enxergar com a visão que a fé nos possibilita. Bem, a gente sabe que esses relatos se tornaram muito comuns entre aqueles que eram catequizados e abraçavam a fé, justamente no tempo
da Quaresma, que era o tempo de preparação para aqueles que iriam ser batizados na Páscoa. Por isso, nos dois casos aparece a figura da água. No caso da samaritana, o poço de onde ela tira a água. No caso do cego, o mandato de Jesus que ele vá se lavar na piscina, na fonte de Siloé. Nos dois casos, portanto, se referem a esse itinerário de fé que aquele que vai ser batizado fará. Para nós, no tempo da Páscoa, no tempo da Quaresma, nos faz preparar para o dia da Páscoa, na vigília pascal, onde nós renovaremos as promessas batismais, renovaremos o nosso batismo. Portanto, este evangelho de hoje nos serve para que a gente reveja o sentido do nosso batismo e os frutos que o batismo possibilitou para a nossa vida, se tornou um caminho frutuoso ou não. No caso do evangelho de hoje, Jesus faz um rito para a cura do cego, tomando a saliva, colocando na terra, fazendo lodo, colocando nos olhos e mandando lavar os olhos na fonte de Siloé. Aqui se mostra que realmente é um rito, como os sacramentos são ritos. Isso não foi entendido pelos adversários de Jesus, que ficam perplexos. Primeiro, confundem Jesus com qualquer curandeiro da época, e havia muitos que faziam mágicas e curas assim espirituais, em geral fraudulentas, e lucravam com isso. Jesus não era nenhum curandeiro, não fez nenhuma cura por dinheiro e muito menos fazendo mágicas. Ele era simplesmente o Filho de Deus que veio abrir os olhos aos cegos, uma expressão que muitas vezes os profetas usam para dizer que ele veio para nos abrir os olhos da fé. Era muito comum a cegueira naquele tempo de Jesus, até porque aquela terra desértica tinha muito isso. E era algo que não se esperava de forma alguma que tivesse cura. Portanto, a cura é coisa de Deus. Notem, se ele fazia esse trabalho no dia de sábado e por isso era condenado pelos fariseus, o cego mesmo dizia: olha, eu não sei se ele é pecador ou não, o fato é que ele me abriu os olhos. Só no final da história é que o cego vai encontrar-se novamente com Jesus, depois de ter discutido muito com os fariseus e dito que Jesus era realmente um profeta, porque tinha aberto os seus olhos. E os fariseus negavam, dizendo: ele não cumpre a lei e, portanto, não pode ser de Deus. Não, ele é de Deus porque ele me abriu os olhos. Era a expressão do homem que fora cego. Aqui no final da história, eles se encontram e Jesus lhe pergunta: você acredita no Filho do Homem? E esse que era cego diz: quem é ele, Senhor, para que eu possa acreditar? E Jesus se apresenta: é aquele que fala com você, sou eu. E ele então se ajoelha, se prostra e reconhece em Jesus o Filho de Deus. Esse é o final da história e talvez seja a parte mais importante. Essa que o cego diz: eu creio. Eu creio significa eu vejo naquela figura simples e humana que era Jesus, o Filho de Deus. Quem crê no Filho de Deus é que enxerga de fato a vida. Lembrem-se que as bem-aventuranças diziam: aquele que tem os olhos puros vê a presença de Deus, a ação de Deus no mundo. Também o nosso caminho de fé nós vamos rever nesse tempo quaresmal e vamos ver que a fé, assim como esse homem, exige obediência, como ele fez no começo. E para obedecer, tem que ter humildade. Sem isso, não se começa um caminho de fé. A fé muda realmente a vida. Ele era mendigo e se tornou uma pessoa normal no meio da sociedade. A Quaresma nos deve também lavar os olhos para que nós possamos ver a ação de Deus na nossa vida.
É tempo, portanto, de renovar a nossa fé, de aprofundar o nosso compromisso com Cristo, de abrir os olhos para ver que Deus continua agindo no mundo, mesmo nesse nosso mundo complicado de hoje. É preciso que a gente veja como esse homem e dê testemunho como ele fez daquilo que Deus realiza por nós. Assim, os nossos olhos abertos poderão ver a ação de Deus. Fiquem todos com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.